Talvez você não conheça esse anime. O Code Geass é um anime bem antigo, já tem uns 20 anos pelo menos, que muita gente não acaba conhecendo por causa que ele já passou o tempo dele, né, podemos dizer assim. Mas ele é um anime muito bom, eu recomendo bastante você assistir e principalmente fazer os personagens desse anime. Por quê? Porque como ele é um anime mais antigo, ele tem um traço muito único, é um traço muito característico dele. E se você fazer esses personagens, se você aprender a fazer esses personagens, que é o que eu vou te dizer nesse vídeo, é um excelente treino, excelente forma de você evoluir mais rapidamente. Que também é outro ponto que eu vou bater bastante nesse vídeo. Então, assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar passo a passo como usar qualquer personagem de Code Geass e também te dar várias dicas de como evoluir mais rápido seus desenhos. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sendou. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a desenhar Code Geass, né? Que os personagens desse anime, né? Do anime de Code Geass. Esse personagem aqui que eu vou usar vai ser o Lelouch. Esses nomes em francês, é tudo em francês, meio bagulho, então não são muito fáceis de falar, tá? Mas é o Lelouch e o sobrenome eu não me lembro. Mas eu vou usar ele porque, se você não conhece a série, o que é importante você entender? Todo anime, toda obra, ela foi criada por um desenhista, foi criada por algum autor. Então, quando eu pego algum personagem assim, quando eu pego alguma obra para fazer, se eu entendo qual é o traço do autor, que o autor tem um traço próprio, assim como eu, assim como você, eu consigo entender quais são as características mais comuns do personagem dele e muitas vezes até entender o que ele quer que aquele personagem represente, o que ele quer que aquele personagem represente. E no Lelouch tu vai perceber muito isso, tá? Ele tem algumas características físicas dele, realmente do traço dele, que mostram bastante o que tu quer que ele pense, assim, no sentido de qual é a impressão que tu quer ter do personagem. Tem que lembrar que nós somos seres visuais, então como o personagem é feito, como assim, o design do personagem vai dizer muito qual é a primeira impressão que tu vai ter dele, qual é a impressão que tu vai ter dele ao decorrer dos episódios também. Claro, isso vai mudar como as atitudes dele e coisas mais, mas isso também ajuda muito, então é muito importante. Então os personagens, né, o autor, ele tem um traço próprio e você entender as características do traço dele vai te ajudar bastante. Então, o que eu vou te explicar vai ser os traços dele e como você pode evoluir mais os seus desenhos. Primeira coisa, olha o Lelouch. Eu peguei uma imagem dele meio que de tronco para cima. Não me lembro, não foi muito fácil de achar algumas imagens dele. É um anime mais antigo, então ou tem algumas capturas assim do próprio anime, e aí a qualidade seria bem ruim. E algumas que tu acha que tem uma qualidade boa são assim, não são tanto de corpo inteiro, não são tantas variedades. Mas o que é importante de se falar? Primeiro, ele é um personagem muito comprido. O rosto dele é comprido, o tronco dele é comprido, o pescoço dele é comprido, o rosto dele é muito comprido, como eu falei, e pontiagudo. Não é só comprido naturalmente, é um rosto comprido e pontiagudo. Existem alguns rostos que não são pontiagudos, mas são compridos. Esse aqui, ele é os dois. Então, em si, ele é muito comprido. A altura dele eu não vou lembrar, mas assim, como ele é mais comprido naturalmente, ele dá uma impressão de ser mais alto. Como se fosse um personagem, sabe, de 1,80 mais ou menos. Não sei o tamanho dele em si, novamente eu não sei a altura dele. Mas o traço dele dá essa impressão. Então quando você for desenhar ele, você tem que tomar cuidado para não deixar ele muito curto. Seja nos braços, seja no pescoço, seja no rosto, seja em qualquer parte do desenho. Até no cabelo, por exemplo, tu vê que o cabelo dele tem bastante margem em cima. Então isso é uma coisa importante também a se dizer. Então o personagem inteiro por si só ele é bem comprido, ele é um personagem mais esticado. Segundo fator também muito forte dele, o rosto pontiagudo
que eu falei, isso é muito forte dos personagens dele, então tu vê que o rosto dele é extremamente pontiagudo, ele parece um triângulo o rosto dele, então o rosto dele muito, muito, muito pontiagudo. Terceiro fator, terceira característica bem forte do Lelouch é que os olhos dele são muito grandes. Como eu não quero dar spoiler, porque eu recomendo que você assista esse anime, você consegue ver, eu acho que na Crunchyroll ou em qualquer outro site assim, eu não vou falar tanto disso. Mas uma coisa que eu vou ter que falar, não vai ser assim, é um spoiler entre aspas, que é aquele famoso coisa que acontece nos primeiros 2 episódios do anime. Ele tem um poder no olho dele, que meio que se assemelha ao Death Note, assim, não é igual ao Death Note, mas é como se fosse um Death Note do anime. Esse anime ele se assemelha bastante a Death Note, tá? Não sei o que veio antes, não sei o que veio, mas assim, tem algumas partes que lembram. Comenta aí embaixo se você concorda, se você sentiu isso também, se você não viu ainda esse anime e você pretende ver, mas ele se assemelha em algumas partes. O poder do anime, assim, ele é muito forte no olho dele, num poder ocular que ele ganha. Então faz sentido ser um olho maior, porque, pô, tu vai dar um destaque pro olho o anime inteiro, tudo vai ser constituído com o olho dele. Tu fazer um olho pequeno não vai ficar muito legal. Faz um olho bem grande, um olho assim bem destacado, para que realmente tu consiga ver bastante o poder entrando em ação e coisa e tal. Então isso é muito... isso é uma característica muito forte dele também. O olho dele é muito grande. Apesar do rosto dele ser bem comprido, o olho também se torna bem grande. Sempre eu vou falar isso em vários vídeos dessa série e é muito importante você entender. Lembre, o olho é um ponto de muito destaque. Sempre que você olhar para um desenho, a primeira coisa que você vai reparar vai ser o olhar do personagem. Então lembre de fazer um olho na mesma linha, de fazer perder mais tempo caprichando nessa parte, e a pintura. Todo olho vai ter luz e vai ter uma boa sombra também. Então fazer degradê, fazer luz e sombra, fazer pontos em branco, que se você não tem uma caneta gel, só não pinte algumas partes também. Deixar uma pintura bem viva vai ajudar muito isso. Uma dica que eu nem para te dar. Quando acabar esse vídeo, clica na playlist tutoriais de desenho. É uma playlist que tem vários vídeos ensinando pintura. Muitos vídeos mesmo. Tem luz e sombra, tem degradê, tem mistura de cores. Tem várias formas, tem como ensinar a pintar olho especificamente, como funciona a luz e sombra do olho. Então é muito importante, é muito interessante que você clique nessa playlist assim que acabar esse vídeo, para que você possa ter mais conteúdo, que você possa aprender mais coisas. Então eu tenho certeza que essa playlist vai te ajudar bastante, que ela vai acelerar bastante a tua evolução. Mas uma dica também muito importante, que é seguindo essa do olho dele ser impactante, ser um ponto de destaque, todo desenho que tu for fazer, ele tem algum ponto de destaque, ele tem alguma coisa que é primordial, alguma coisa que vai chamar mais atenção que as outras, que muitas vezes é o que está construído no personagem, no sentido de a cena inteira tem volta daquela coisa, daquela situação. E às vezes é realmente, por exemplo, um personagem normal. Então, quando o personagem está normal, o olho dele vai ser o que mais vai chamar a atenção. Porque quando a gente vê uma pessoa, a gente olha o olho dela, a gente olha a face dela, e a gente olha principalmente o olho. Então, é importante sempre você entender qual é o ponto de destaque desse desenho, para você caprichar mais. Luz e sombra, traço, o esboço, a line art, tudo mais, tudo que você puder caprichar mais, vai ser no ponto de destaque, porque é isso que vai chamar mais atenção do seu desenho. Então é isso que vai chamar atenção quando uma pessoa estiver vendo. Então por isso ele tem que estar um pouco melhor, tem que estar assim. É aconselhado que você faça o melhor possível nessa parte. Então seguindo aqui com o Lelouch, ele é um cabelo, ele tem um cabelo que é meio tijaninha, não é um cabelo extremamente volumoso. Tem bastante mechas, mas são mechas mais compridas. Mas o cabelo não tem muito segredo, tá? Eu falo isso em vários vídeos. O primeiro vídeo, se não me engano, da playlist do desenho é sobre cabelo. Então é interessante novamente você realmente assistir essa playlist. Mas o ponto principal que eu tenho para falar sobre cabelo. Lembre que cada mecha do nosso cabelo é única. Não existem mechas iguais. Tu pode tentar pegar no seu cabelo, vai ter uma mecha um pouquinho mais comprida, um pouquinho mais fina, um pouquinho mais longa, um pouco mais curta, um pouco mais pontiaguda, enfim. Cada mecha do nosso cabelo é única, porque o nosso cabelo é construído por fios de cabelo e cada fio é único, cada fio etc. Então, quando você estiver desenhando algum cabelo, lembre-se sempre,
para dar um aspecto mais natural, você tem que fazer cada fio de cabelo, cada mecha de cabelo, melhor dizendo, ser único. Então, olha como o Lelouch aqui na imagem, tu não vai pegar nenhuma pontinha de cabelo dele igual a outra. Não vai pegar nenhuma. Ou ela vai ser um pouquinho mais pontuda, um pouquinho mais comprida, um pouquinho mais larga, um pouquinho mais fina. Vai estar apontando para um lado, a outra vai estar apontando para outro. Olha como ela vai mudar, nem que seja coisas mínimas. Mas isso dá um aspecto muito mais natural, dá um aspecto muito mais legal pro cabelo. Se você pega e faz... Provavelmente você já deve ter tentado fazer um Goku, algum desenho assim, que tu fez o cabelo tudo igual, todas as mechas iguais. Fica muito estranho, fica muito duro, fica muito frio o desenho, podemos dizer assim. Então, quando você for fazer um cabelo, lembre sempre dessa parte. Faça cada mecha ser única. Isso vai ajudar bastante. Outra característica do Lelouch legal de se falar, que é o que? Lembra que eu tinha falado que o Lelouch em si, a característica dele, o traço dele, assim, diz muito como vai ser o personagem. Então, olha como eu já falei, olha o que eu já falei até agora. Falei que o corpo dele é muito comprido, isso afeta uma coisa também. O olho dele é um olho bem grande. Isso é por causa do poder dele, então o poder ocular, então o autor quer que tu olhe mais pro olho dele, seja mais fácil de olhar. Então isso já fica um motivo bem claro porque que o olho dele é grande. O rosto dele é comprido, o rosto dele é pontiagudo, meio um triângulo, então faz um traço ser meio diferente, talvez um pouco da época também. Mas como eu falei que ele é muito comprido, talvez você tenha percebido que ele é um personagem também extremamente magro. E isso é muito importante você entender. Por quê? Quando você está fazendo algum personagem que é muito comprido, a tendência dele parecer magro é maior. Quando o personagem tem membros, né, tem um braço muito comprido, um pescoço muito comprido, ele vai ficar mais fino e quanto mais comprido for, maior a impressão de magreza, maior a impressão de finura realmente vai dar. E por que isso é importante? Quando você vê uma pessoa muito magra, principalmente um desenho num anime, assim, principalmente uma pessoa alta, assim, que realmente dê esse aspecto, assim, de estar mais fraca, é exatamente essa sensação que você vai ter, essa intenção, não é intenção, mas essa impressão que você vai ter da pessoa no anime, que eu quero dizer. É uma pessoa mais fraca, mais indefesa, mais inofensiva. Isso acontece muito, isso é completamente natural. É do traço, assim, é isso que ele vai te dizer. Tanto que você pode ver personagens que têm uma imponência maior, são personagens mais largos, os ombros mais largos, e o rosto dele também fica um pouco mais largo. Porque quando o personagem é mais largo, ele ocupa mais espaço, ele dá uma impressão de mais força, mais imponência. Então, quando você faz personagens que ocupam pouco espaço, personagens que assim são muito compridos, então ele dá a impressão de ser mais magro ainda, ele dá essa impressão de fragilidade, essa impressão de inofensivo. E isso é muito do Lelouch, isso é muito da característica da personalidade dele. Então já ajuda você a entender. Então, novamente, você vai ter que assistir o anime para ver isso, mas quando você for assistir o anime, você vai perceber isso. Ele joga muito nessa questão de parecer indefeso, nunca vou fazer isso, coisas assim. E criar um traço assim, ajuda nisso. Você criar um traço que pareça um personagem ser assim, ajuda a criar essa construção de personagem. Novamente, isso não é uma regra, mas os autores eles tentam fazer isso, eles fazem isso muitas vezes porque já meio que facilita, já ajuda você a entender. Obviamente, a personalidade dele, assim, como o personagem vai depender dos acontecimentos da história, do quanto ele vai mudando e etc. Mas a primeira impressão que você pode dar no design, eles vão sim tentar fazer uma impressão que seja mais apropriada com a personalidade dele. Então, se você entender a personalidade do personagem, você consegue entender mais ou menos o porquê que ele está fazendo aquele desenho, coisa assim, por que é cada coisa. E isso é sempre importante entender, porque eu sempre falo, o contexto do desenho é muito importante. Se você vai desenhar um personagem tímido, um personagem mais fraco, um personagem mais calado, mais na dele, tu não pode fazer um personagem muito musculoso, um personagem muito forte, um personagem muito largo realmente, para que ocupe muito espaço,
Porque ele vai ficar estranho, tu vai fazer um personagem mais magro, tu vai fazer um personagem mais encrujado, um personagem mais que ocupe realmente um pouco menos, um personagem mais contido. E a mesma coisa no vice-versa, tu quer criar um personagem assim, ou tá fazendo um personagem confiante, tu tem que dar aspectos assim, tem que dar uma postura mais confiante, tem que dar uma imponência mais ao personagem. Então isso é muito importante você entender o traço do desenho. Agora eu vou botar uma imagem com vários personagens desse anime na tela para que eu te mostre como essas características se repetem e assim você vai conseguir fazer mais facilmente eles e vai entender como realmente essas características acontecem bastante em todos os personagens desse anime. Então, botando essa imagem aqui com vários personagens desse anime, tu vê aqui personagens mais do corpo deles, então tu vê que realmente, olha como o traço deles são personagens bem finos, com realmente um aspecto bem compridos. Então isso é um traço diferente, isso ajuda você a melhorar mais seus desenhos. Quanto mais traços diferentes, quanto mais personagens diferentes você for fazer desenhos, estilos, pinturas e etc, mais rápido você evolui, tá? Então isso é uma dica também para você evoluir mais rapidamente. Faça coisas diferentes, não se prenda só a um anime, só um estilo de desenho, só uma posição. Sempre tente se desafiar um pouco mais. Obviamente sempre comece por uma coisa que você conseguirá fazer. Então tá começando, não pega um desenho extremamente complicado, uma referência com vários personagens muito difícil. Não, pega um desenho mais simples, às vezes até um Pokémon interessante. Se você tá começando em pintura, comece por Pokémons, por exemplo. E depois vai evoluindo, sempre melhorando um pouquinho e progredindo um pouco mais. Mas sempre se desafiando, sempre fazendo algo diferente. Isso vai te ajudar muito a evoluir seus desenhos. E outra dica que eu tenho para te passar é entrar no link abaixo aí. Eu tenho 2 links abaixo que você pode entrar se você quiser realmente evoluir mais rápido seus desenhos. O primeiro seria o curso aqui do canal, tá? Como você viu no começo do vídeo, tem um curso aqui do canal que tá com preço super acessível, então um preço super legal, que tem várias aulas, no momento da gravação desse vídeo já tem mais de 35 aulas, então assim, ele vai ser sendo adicionado constantemente e tudo mais, então tem muitas aulas, tem que eu explico passo a passo, bem detalhado, como você pode aprender do zero profissional no desenho. Então dá uma conferida aí abaixo, clica aí no link abaixo para que você entenda certinho como funciona o treinamento. E o segundo link também é um grupo no WhatsApp, que é um grupo bem interessante, um grupo bem legal, que eu tô passando desafios diários lá e dicas diárias. Então talvez você não saiba fazer uma parte de desenho e eu vou te explicar lá. Talvez você não fosse desenhar algum desenho diferente, você só desenha personagens em pé e eu vou pedir você fazer um personagem sentado, por exemplo. Então eu vou estar sempre te desafiando mais ou menos a fazer desenhos diferentes, a explicando realmente, obviamente, como fazer cada etapa do desenho e te desafiando a fazer algum desenho usando aquela etapa, usando aquela característica que eu expliquei no dia. Então assim vai fazer, não só você desenhar todos os dias, que assim você vai acelerar seu progresso para você ter mais prática, mas também vai fazer que você desenhe coisas diferentes, aprenda etapas diferentes, aprenda coisas novas a cada dia. Então é muito importante e eu aconselho você a entrar nesses 2 links, no grupo do WhatsApp e também entrar no curso Anime Sem Dom para que eu te ensine mais facilmente a desenhar, tá bom? Então, vindo aqui terminando só as características, tu vê que basicamente todas as características do Lute você consegue encontrar nesses outros personagens. Todos os personagens extremamente compridos, todos os personagens com o rosto bem pontudo, todos os personagens eles são personagens que aparentam uma fragilidade por ser muito magro. Todos os personagens têm olhos grandes, todos os personagens têm cabelos com bastantes mechas. As mulheres têm um cabelo um pouco mais comprido, mas também não são cabelos extremamente volumosos. Então tu vê que realmente tudo meio que se repete, assim. As características do Lelouch é a mesma característica em todos os personagens. Só muda um pouco, obviamente, para ser personagens diferentes. Mas, como eu falei, é um anime muito interessante você desenhar por causa dessa questão que é um traço bem único. Comenta embaixo outros animes que você quer nessa série ou algum anime bem diferente também que você gostaria que eu analisasse aqui nessa série do canal, tá bom? Então, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar com um amigo. Clica na playlist tutoriais aqui, como eu falei, que é uma playlist que vai ter muitos vídeos te ensinando mais coisas, muitas dicas a mais sobre pintura, traço, tudo mais, assim, tudo que você precisa aprender sobre desenho. Então, até o próximo vídeo. Tchau!